Existe uma mentira tão bem contada, tão repetida, tão socialmente aceita, que quase ninguém mais a reconhece como mentira. Ela se apresenta como algo inofensivo, promete paz, promete estabilidade, promete até felicidade, mas cobra em silêncio algo muito mais valioso: a sua consciência. Curiosamente, e isso é importante dizer, quanto mais inteligente a pessoa é, mais fácil se torna cair nessa armadilha, porque essa mentira não se impõe pela força, ela não ameaça, ela não grita, ela seduz pelo conforto, ela sussurra: não pense demais, não questione, está tudo funcionando. E, de fato, a vida segue, os dias passam, as metas são cumpridas, as contas são pagas, os papéis sociais são desempenhados, mas ainda assim, algo incomoda, um desconforto leve, persistente, difícil de explicar. É a sensação de que existe mais verdade do que aquilo que está sendo vivido, mais profundidade, mais sentido. Só que buscar isso exigiria romper com valores herdados, exigiria enfrentar o medo de pensar, exigiria abandonar um conformismo que, até agora, foi muito bem recompensado. E se o maior risco da vida moderna não fosse o fracasso, mas nunca acordar? E se a verdadeira transformação não viesse de conquistar mais coisas, mas de questionar as certezas erradas? Neste vídeo, não há promessas fáceis, não há fórmulas rápidas, há perguntas incômodas. Mas para quem aceita o preço da lucidez, a recompensa é rara. Viver de forma consciente, inteira e verdadeira. Há verdades que parecem sólidas, quase inabaláveis, construídas com tanta repetição que ganham aparência de pedra, mas desmoronam ao menor toque de consciência. O mentor diria que muita gente chama de verdade aquilo que apenas repetiu vezes demais, aquilo que ouviu na infância, aquilo que a família aprovou, aquilo que a cultura aplaudiu. É confortável, dá sensação de pertencimento, evita conflitos. Só que verdade que não suporta questionamento. É frágil por definição. Quando o pensamento crítico entra em cena, surge aquele leve desconforto, um frio no estômago, uma tensão quase física. É o corpo avisando: algo aqui precisa ser revisto. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Ele já viu isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas defendendo ideias herdadas da família, da escola, da religião, da cultura, sem nunca tê-las examinado de perto. Valores passam a ser tratados como dogmas, não como escolhas conscientes. É como morar numa casa antiga, sem nunca testar a fiação. Tudo parece funcionar, até o curto-circuito. Ler autores que confrontam certezas, como Nietzsche, Orwell ou Viktor Frankl, costuma provocar esse choque inicial, um incômodo, uma resistência interna, mas também abre espaço para algo raro, uma transformação real. O curioso é que essas verdades frágeis quase sempre vêm embaladas com boas intenções. Prometem ordem, prometem moralidade, prometem segurança, mas, no fundo, funcionam como muletas emocionais. A pessoa sente que está do lado certo, sem precisar acordar de verdade. E é aí que mora o perigo silencioso. Quando a verdade vira abrigo contra o pensar, algo mais profundo começa a se perder. E isso nos leva, diretamente, à próxima camada dessa conversa. A moral, quando nasce viva, orienta. Ela aponta caminhos, ajuda a escolher. Mas quando envelhece sem revisão, anestesia. O mentor costuma dizer que muita gente não vive segundo valores, vive segundo protocolos, regras prontas, respostas automáticas, comportamentos herdados. Tudo isso para não sentir o peso das próprias escolhas. No curto prazo, funciona, reduz o desconforto, alivia a tensão, mas cobra juros altos lá na frente. A consciência vai ficando abafada, como um alarme coberto por travesseiros. Ainda toca, mas quase ninguém escuta. Na prática,
Essa moral anestésica funciona como um calmante social. Sempre foi assim. Todo mundo faz. É o correto. Frases simples, quase inocentes, mas profundamente eficazes para desligar o pensamento crítico. Ele já viu pessoas usarem a moralidade para justificar omissões graves, não questionar uma injustiça no trabalho, repetir preconceitos disfarçados de tradição, obedecer a ordens que ferem valores humanos básicos. A anestesia moral não dói. E esse é exatamente o problema. O mais perigoso é que essa moral dá sensação de virtude sem exigir transformação. A pessoa dorme tranquila, acredita que é boa, justa, correta, mas não percebe que apenas evitou acordar. Moral sem lucidez vira escudo contra a verdade. E quando o conforto vira prioridade absoluta, surge um comportamento quase automático. Fuga. Ir de qualquer coisa que provoque incômodo, especialmente do desconforto que faz crescer. O desconforto virou o grande vilão da vida moderna. O mentor observa que hoje qualquer incômodo é tratado como defeito do sistema, nunca como sinal de crescimento. Se algo aperta, corta-se. Se algo confronta, cancela-se. Se algo incomoda, evita-se. O problema é que toda transformação real começa exatamente onde o conforto acaba. Fugir disso preserva a paz momentânea, mas enfraquece a consciência a longo prazo. Ele já viu pessoas abandonarem livros na página 20, porque ficaram pesados demais. Largarem conversas importantes, porque estragavam o clima. Evitarem decisões necessárias, só para não sentir ansiedade. É compreensível. Ninguém gosta de se sentir pequeno diante da própria verdade. Mas o pensamento crítico sempre cobra pedágio emocional. Quem não aceita pagar esse preço, acaba vivendo num eterno raso, onde nada dói e nada aprofunda. O ódio ao desconforto cria uma vida estéril, previsível, controlada, domesticada. É como ir à academia e evitar qualquer exercício que cause esforço. A pessoa até aparece, até frequenta o lugar, mas não muda. E quando o desconforto é evitado a qualquer custo, algo mais perigoso surge, silenciosamente. O medo de pensar por conta própria. Pensar parece simples, mas não é. O mentor costuma dizer que o pensamento crítico assusta, porque desmonta certezas antigas, sem oferecer conforto imediato. Pensar de verdade exige coragem. Exige encarar contradições internas, incoerências morais, escolhas mal feitas. Não é à toa que tantos preferem opiniões prontas. Elas aliviam a consciência, evitam aquele silêncio incômodo, onde a verdade costuma aparecer. O medo de pensar raramente se apresenta como medo. Ele vem disfarçado de ironia, de desinteresse, de frases como: "Isso é profundo demais. Não vale a pena quebrar a cabeça com isso." A pessoa foge não porque não entende, mas porque entende até demais. Pensar ameaça o conformismo, e o conformismo, embora limitado, oferece abrigo emocional. Questionar valores herdados pode significar perder aplausos, status, ou até relações. Quando alguém evita pensar, transfere o volante da própria vida, passa a repetir discursos, defender ideias que nunca examinou, agir por reflexo. A consciência entra em modo automático. E, curiosamente, quanto mais a pessoa evita pensar, mais busca algo externo que diga quem ela é. E assim, quase sem perceber, ela começa a depender desesperadamente da validação alheia. Quando a validação externa vira bússola, a consciência perde o norte. A pessoa passa a medir a própria verdade pelo aplauso, pelos likes, pelos olhares de aprovação. A pergunta muda. Deixa de ser: "Isso é coerente com meus valores?" E passa a ser: "Isso vai ser bem aceito?" Pouco a pouco, o pensamento crítico é trocado por uma performance constante, cansativa, vazia. Ele já viu gente inteligente silenciar ideias profundas,
para não parecer complicada demais. Outros moldam opiniões conforme o grupo do momento, como quem troca de roupa conforme o clima social. A validação funciona como açúcar emocional. Dá energia rápida, mas não sustenta. E quanto mais se consome, mais se precisa. O preço é alto. A verdade pessoal vai sendo diluída, até quase desaparecer. O mais irônico é que esse culto à validação se disfarça de liberdade. Sou assim porque quero. Mas basta um olhar de reprovação para tudo ruir. Quando a identidade depende do aplauso, qualquer discordância vira ameaça. E é nesse ponto que surgem novos ídolos, figuras, ideias, estilos de vida, promessas de pertencimento instantâneo, mesmo que cobrem a própria lucidez em troca. Os ídolos mudaram de roupa, mas continuam cumprindo a mesma função: pensar no lugar das pessoas. Hoje eles não vivem em templos, vivem em telas, em discursos prontos, em estilos de vida vendáveis. São vozes que prometem respostas simples para dilemas complexos, alívio rápido para o desconforto de existir. Seguir um ídolo exige pouco esforço. Pensar por conta própria exige lucidez. E lucidez cansa. Esses ídolos falam sempre com tom de certeza absoluta. Não convidam ao pensamento crítico. Oferecem pertencimento. Entregue sua dúvida e receba uma verdade pronta. Em troca, a consciência vai sendo terceirizada, pouco a pouco, sem alarde. O perigo não está em admirar alguém, está em abdicar da própria visão. Quando o ídolo vira referência moral, o erro deixa de ser questionado e passa a ser defendido. A pessoa chama isso de lealdade, mas é conformismo sofisticado. E quanto mais esses ídolos são exaltados, mais o sistema recompensa quem não questiona, inaugurando uma lógica curiosa. O conformismo começa a ser premiado. Toda sociedade cria seus próprios sistemas de recompensa, e quase sempre, eles favorecem quem não questiona demais. O conformismo bem comportado rende elogios, promoções, convites para a mesa dos certos. Pensar fora do script dá trabalho, e raramente traz retorno imediato. Por isso, seguir o fluxo vira sinônimo de inteligência social, enquanto a lucidez passa a ser vista como problema. Ele já viu profissionais brilhantes aprenderem a calar ideias para manter o emprego, amigos evitarem conversas profundas para não pesar o ambiente, pessoas éticas cederem pequenos valores para não parecerem difíceis. O conformismo se apresenta como maturidade, mas no fundo, é medo bem vestido. A consciência percebe, mas aprende a negociar consigo mesma. Só dessa vez. Não vale a pena comprar essa briga. Com o tempo, o sistema deixa clara a mensagem: quem não incomoda, sobe. Quem questiona, atrasa o processo. E assim, o pensamento crítico passa a ser tratado como defeito de personalidade. Ainda assim, de vez em quando, surge alguém que rompe esse pacto silencioso. Alguém que aceita perder vantagens para preservar a própria verdade. Essa escolha rara tem um nome antigo, quase esquecido: coragem. A coragem nunca foi maioria. Ela sempre apareceu como exceção, quase um desvio de caráter, aos olhos de uma sociedade que valoriza a adaptação acima da verdade. Ser corajoso não é gritar mais alto, é sustentar a própria consciência quando seria mais fácil ceder. É dizer não quando todos esperam um sim educado. Ele já viu pessoas perderem espaço por se recusarem a repetir discursos vazios, por questionarem decisões injustas, por manterem valores. Quando o atalho parecia tentador, a coragem cobra um preço imediato: isolamento, críticas, rótulos, mas entrega algo raro: integridade interna. Ler biografias como a de Viktor Frankl ou Alexander Solzhenitsyn ajuda a lembrar
Que coragem quase nunca é aplaudida no início. Ela é silenciosa, diária, cansativa. É escolher não mentir para si mesmo. E quem sustenta isso, passa a enxergar o mundo com outra clareza, outra lucidez. Mas enxergar mais também significa sofrer mais. E isso nos leva ao preço da lucidez. Lucidez não é um presente neutro, é um acordo. Enxergar com clareza significa perder certas ilusões para sempre. Depois que a consciência desperta, não dá mais para fingir que não viu. O mundo deixa de ser simples. As respostas fáceis perdem o encanto. A verdade passa a incomodar, mais do que confortar. Não é à toa que tanta gente prefere a névoa. Pessoas lúcidas riem menos de certas piadas, se empolgam menos com promessas grandiosas, se decepcionam mais rápido com discursos morais vazios. A lucidez tira o véu, mostra incoerências, jogos de poder, autoenganos coletivos. Em troca, oferece algo menos sedutor que a felicidade imediata, coerência interna, e isso sustenta a longo prazo. O preço da lucidez também é a solidão ocasional. Nem todo mundo quer conversar nesse nível. Nem todo ambiente tolera perguntas profundas. A pessoa passa a escolher melhor as batalhas, os vínculos, os silêncios. Mas há um risco maior ainda: o risco de despertar por completo e perceber que não há volta confortável. Acordar parece bonito no discurso, mas na prática é arriscado. O despertar não vem com manual, nem com garantia de conforto. Quando a consciência se amplia de vez, a pessoa percebe que muitas escolhas não foram realmente suas. Foram herdadas, copiadas, aceitas por medo. Essa percepção dói, gera crise, gera desconforto e, por um momento, dá vontade de voltar a dormir. Ele já viu gente despertar e entrar em crise silenciosa, questionar carreira, relações, crenças, hábitos. Nada parece sólido por um tempo. É como acordar num quarto escuro. Depois de anos dormindo com a luz acesa, os contornos somem, a orientação falha, e a tentação de buscar novas certezas prontas é enorme. O risco não está em acordar, está em acordar e correr para outro tipo de anestesia. O verdadeiro despertar exige paciência e responsabilidade. Não é trocar um conjunto de verdades frágeis por outro mais sofisticado. É sustentar o vazio, enquanto novos valores se constroem. Poucos aceitam esse risco, mas quem aceita, nunca mais vive no automático. E agora, a pergunta inevitável: o que você vai fazer com tudo isso? Porque conhecimento sem aplicação vira apenas entretenimento sofisticado. Quantas verdades frágeis você ainda aceita por conforto? Em quais áreas da sua vida o conformismo está sendo premiado? E a sua consciência, silenciada, talvez seja no trabalho, talvez nas relações, talvez em crenças que você nunca mais revisitou. O despertar começa pequeno. Uma conversa honesta, um livro incômodo, uma decisão adiada, que finalmente precisa ser tomada. Não se trata de romper com o mundo, mas de parar de viver no automático. Pensamento crítico não é rebeldia vazia, é responsabilidade consigo mesmo. Escolha observar, por uma semana, onde você foge do desconforto, ou liste valores que diz defender, e verifique, com lucidez, se suas ações realmente combinam com eles. Pequenos atos constroem grandes transformações. A vida muda quando a consciência assume o volante. E agora eu te devolvo a pergunta mais importante de todas: você prefere a mentira confortável ou a verdade que liberta? Se esse conteúdo provocou algo aí dentro, não ignore. Continue esse processo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e siga caminhando conosco.
por reflexões que não anestesiam, mas despertam, porque acordar pode ser arriscado, mas viver dormindo custa muito mais.